Bom dia, queridos irmãos. Quanta alegria estarmos juntos mais esta manhã, agradecendo a Jesus pela oportunidade, rogando aos benfeitores amigos que nos envolvam, que tragam ao coração de todos nós as melhores vibrações para o trabalho desta manhã. Hoje nós vamos ler a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem nas diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é. A luz que, a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença. É confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes aos derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardadas. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam. Então, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo devemos convir muitas vezes. Provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é sobretudo compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamos. O dogma da fé é que produz, hoje, o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem,
o raciocínio e o livre-arbítrio. Nós convidamos a todos a elevar conosco o pensamento, buscando em Jesus o refrigério que tanto necessitamos. Mestre Senhor, envolva-nos com seu manto de amor, de luz, e nesta manhã rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima, que acalente os nossos corações nas horas da dor, mas também da alegria. Que esse manancial de luz e de amor sustente a nossa fé, ampliando as nossas esperanças de progresso. Que a paz, a doce paz do seu Evangelho, Jesus, possa nos auxiliar, trazendo em nossa intimidade a certeza de uma construção de um mundo novo a partir de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, estamos falando da fé religiosa. Nós precisamos entender que seja a fé, né? Porque a fé, ela vem de uma construção. E Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Nós precisamos saber qual é a nossa fé, porque aqui ele vem nos mostrar a condição da fé inabalável. Não é uma fé alimentada por crenças, mas é uma fé que deve ser raciocinada. A fé que não é raciocinada, ela é uma fé cega. Por isso, a doutrina espírita, por meio de Allan Kardec, ele vem nos mostrar que nós precisamos ter uma fé sólida, uma fé que nos sustente, uma fé que leva à promoção junto à razão do nosso pensamento. E quando nós levamos essa fé justamente por acreditarmos nas crenças, muitas vezes nós nos tornamos uma pessoa fanática. E o fanatismo nos traz grandes dificuldades, porque o fanatismo, mais cedo ou mais tarde, ele se desmorona. Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. E aí nós nada vamos temer, porque nós vamos lutar pelo nosso progresso, porque o verdadeiro pensamento de fé, ele está de acordo com a linha mediana que nós já conseguimos alcançar pela verdade. Então, o Evangelho de Jesus, ele vem ampliando o olhar do Espírito para a nossa imortalidade, desenvolvendo nos nossos outros pensamentos, novos sentimentos, que vão fazendo com que a gente alinhe com as leis de Deus. E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, nos disse Jesus. É preciso que a gente tenha essa afirmativa para conosco, para entender que quando ele disse, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, por onde chegaremos? Qual é o caminho? E ele deixa bem claro para nós, fora da caridade não há salvação. Então nós vamos ver que quanto mais nós compreendermos a finalidade útil da doutrina espírita em nossa vida, nós estaremos desenvolvendo um pensamento inteligente. E o pensamento inteligente é aquele que se estabelece por uma participação coerente entre o que penso e o que sinto, para que nossa sensibilidade, o nosso sentir, seja um ato de sensibilidade do espírito, para que nós possamos acreditar em tudo aquilo que esta verdade, que o Cristo vem nos ensinando, para construirmos e solidificarmos em nós uma fé que seja verdadeira. Nós sabemos que toda religião, ela traz a sua crença. E falar de uma fé cega, uma coisa que nós não temos a certeza do futuro, é uma coisa fácil, que não me pede responsabilidade. Mas nós, enquanto espíritas cristãos, nós temos a responsabilidade de sustentarmos uma fé que não prescreve, uma fé que nos sustenta. E para que essa fé seja sustentável, eu preciso buscar no uso da razão, porque a fé perde todo o seu sentido quando nós nos distanciamos
desse pensamento inteligente, dinâmico, que promove em nós uma ação dinâmica junto à vontade e o nosso pensamento, que vai nos estimular a grandes conquistas. Portanto, nós precisamos ver de que forma nós temos pensado, de que forma é o meu pensamento, porque o pensamento ele é responsável por nossas criações de ideias, das nossas formas mentais. E quando o espírito recebe essa educação, ele torna-se mais reflexivo. Então, se é um pensamento reflexivo, ele passa a construir também no seu pensamento uma fé lógica e racional. E quando não há reflexão por parte do pensamento, nós acabamos caindo na fé humana e não na fé divina. Então, nós temos responsabilidade por todas as nossas criações mentais, que reverberam em nós como ações. Então, nós vamos ver que quando nós temos uma fé inoperante, é justamente uma fé que nos traz consequências, demonstra a consequência de um pensamento característico, que nós só falamos, repetimos palavras, atos, sem fazermos maiores reflexões e sem aprofundarmos na condição de uma fé inabalável. E o Evangelho nos mostra que em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. É que este espírito já traz essas construções dentro dele por ter vivenciado outras experiências no passado que fez com que ele solidificasse nele essa fé robusta. Então, quando nós vamos ver isso, o espírito que vê a fé sempre ligada a tudo que é externo, ele não consegue mudar o seu padrão mental. Porque essa é a característica da fé humana, que ela é vacilante. Agora, quando eu tenho uma fé operante, num pensamento ligado aos bons sentimentos, à razão, aí sim. Aí eu estou fazendo uma construção sólida e eu passo a acreditar naquilo que a verdade me traz. E eu não fico no meio termo. Então, é daí que vão surgindo, então, os nossos irmãos, que muitas vezes parece-nos que são incrédulos. É porque a sua fé está nas crenças e não nesse conteúdo de verdade. Então, é preciso que nós passamos a crer que todas as nossas provas, tudo aquilo que passa à nossa volta, precisa ter olhos para ver, para perceber e para sentir. Quando há descaso, é porque nós não estamos interessados em analisar com profundidade aquilo que nós estamos sendo convidados a construir em nós. Mas isso é muito claro. Isso é a resposta do orgulho, que nega totalmente uma força superior, porque nós achamos que tudo somos capazes. Então, aí nós vamos ver que o incrédulo, ele cria uma resistência que nós ficamos, assim, admirados de ver, mas sem saber como é que eles dão conta para viver as suas lutas e as suas dificuldades. Então, toda a fé necessita de uma base sólida, e que vai mover uma inteligência diante daquilo que nós temos que refletir para construirmos um patamar sólido dentro de cada um de nós. E para crer não basta ver, é preciso sempre compreender. Eu compreendo só quando eu uso da reflexão. Então, nós estamos vendo hoje, assim, de uma forma até que nos preocupa, essa fé cega. A fé cega, ela não pode mais pertencer a todos nós, especialmente ao espírita. É preciso que a gente busque no conhecimento tudo aquilo que nós já estamos sendo informados, porque eu sei que todas as minhas reações dependem única e exclusivamente da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Então, é preciso que a gente construa uma fé que possa remover as nossas dificuldades. Por isso que Jesus fez uma consideração para nós
Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, removeríamos as nossas dificuldades, né? Aí nós vamos ver, então, o que é uma fé raciocinada. É a fé que se apoia nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela é claríssima. Eu preciso ter fé numa construção que seja inabalável. A minha fé me sustenta o pensamento da imortalidade, da vida após morte mesmo, que o corpo só que morre, mas o espírito vivifica. Então, a fé inabalável só ou é a que pode encarar frente à razão, em face de todas as épocas da humanidade. É isso que o Espiritismo tem nos mostrado. E é isso que o Espiritismo está nos chamando a atenção, porque o espírita, ele precisa ter responsabilidade perante os seus atos, especialmente na vivência das leis divinas, com a fidelidade que nos cabe em relação à doutrina espírita. Portanto, o conhecimento espírita cristão convida-nos a rever todos os sentimentos doentios que estão presentes ainda em nosso pensamento. E aí, meus amigos, nós vamos ver que nós estamos numa hora que estamos todos sendo convidados a rever quais são os nossos sentimentos que têm nos impedido a construir os verdadeiros valores morais que a lei do amor, a lei de justiça, que tem tanto nos auxiliado, venha solidificar em nós esta fé, para que a construção dessa fé seja uma construção verdadeira. Todos nós já temos conhecimento, mas é preciso agora saber se esse conhecimento tem promovido em nós vivências espirituais. Viver o Evangelho é alimentar a fé em tudo aquilo que nós temos que passar. E é pelas experiências valiosas que nos são dadas é que nós vamos perceber como a fé move a nossa vontade, como a fé me liga a Deus, como a fé demonstra para mim que eu aprendi de verdade, porque eu compreendi que as leis de Deus estão dentro de mim, não estão do lado de fora. Essa é a construção verdadeira e real dessa passagem tão sublime do Evangelho. A fé que vai nos mostrar que é uma condição da fé inabalável, a fé religiosa. Que Jesus nos abençoe, que essa equipe generosa de Eurípides estimule-nos a um conhecimento estruturado no bem e um conhecimento reflexivo. E nesta hora, abençoada pelo Evangelho, pedimos a fluidificação das águas junto ao passe, para que todos nós sejamos agraciados com esses dois recursos tão valiosos que a espiritualidade possa nos oferecer. Que cada um eleve o seu pensamento e rogue a Deus por aquilo que deseja na estruturação da sua fé. Obrigado, Jesus, que o seu amor possa cobrir toda esta humanidade ainda tão perdida nas ilusões do mundo, do materialismo. Com alegria, deixamos no coração dos nossos irmãos um ósculo de ternura, de gratidão dos companheiros do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.